Oi pessoal, voltamos aí para mais um episódio sobre Aprendiz de Bruxa e hoje o tema é sobre caldeirão. Bom, Ana, caldeirão, né? É imprescindível a pessoa ter um caldeirão? Eu acredito que sim, ele é super importante, porque muitas vezes você precisa fazer um ritual com fogo que não basta apenas usar uma vela, né? Então, você faz um ritual mais complexo, que você precise queimar coisas dentro de um determinado objetivo. Então, aí a gente utiliza o caldeirão mesmo. Tá, e esse caldeirão, ele precisa ser de um material específico? O ideal é que ele seja de um material bem resistente. Normalmente os caldeirões são de ferro. Qual é a vantagem do de ferro? Primeiro, porque ele é mais revestido, mais pesado. Então, ao queimar ali, você não corre o risco de encostar ali e necessariamente queimar a mão. E né? Trincar também, né? Barro nem pensar, porque ele vai trincar, né? E cobre, assim, caldeirão de cobre é bonito, mas se você começar a queimar coisas nele, ele vai ficar feio, vai ficar escurecido. Então não tem praticidade. Então o caldeirão tradicional, ele é de ferro mesmo. Tá, e pode falar. O que é interessante do caldeirão, ele é muito associado à questão do útero, né? Uma questão feminina. Então dali, né? Você tem uma energia pulsante. Por isso que o fogo no caldeirão, ele tem uma ação totalmente diferente do fogo da vela. Olha que interessante isso. E assim, e qual seria a finalidade mais específica do caldeirão? É para queimar coisas ou é para eu fazer um ritual com fogo e ficar ali mentalizando algo na chama? Para que eu utilizaria o caldeirão? Para visualizar, para mentalizar, para projetar uma intenção de prosperidade, saúde, o que for, normalmente usamos a vela, porque ali você está projetando esse desejo e essa intenção. O caldeirão, quando trabalhamos esse elemento fogo, é uma coisa mais forte. Às vezes, por exemplo, é uma situação que eu quero trazer assim um impulso a uma nova fase de vida, né? Então, a trabalho criativo, por exemplo, o desenvolvimento de diferentes frentes de trabalho. Então, eu coloco ali, por exemplo, algumas ervas. Posso pôr pau de canela, posso pôr também algumas ervas secas, né? Louro, por exemplo, que está ligado à prosperidade. E ali eu coloco no papel tudo aquilo que eu desejo, coloco ali e acendo o fogo. Coloco o papel dentro do caldeirão para queimar mesmo. Aí eu coloco aquilo, observo a chama e olho, fico olhando para ele até ele apagar. E eu coloco algo junto, além do papel, para que ele queime? Coloca álcool. Normalmente álcool 96. Sabe? Porque aquele álcool que a gente compra no supermercado, ele é um álcool que leva muita água. E aí já aconteceu isso. Eu não tinha 96, fui tentar com álcool doméstico, perdi tudo, porque como ele leva muita água, você faz um esforço e o negócio não acende. Não vai. Então, o ideal é ter um álcool 96, que normalmente é o álcool utilizado em cosméticos. Isso na internet dá para comprar. E aí eu coloco uma quantidade bem pequenininha. Você coloca uma quantidade assim pequena. Gotinha. O ideal ao acender, se você for acender com fósforo meio, você joga o fósforo lá dentro. Se você tiver um acendedor, né, ou um isqueiro não é muito bom porque você teria que enfiar a mão ali, mas um acendedor daqueles que tem o cano mais comprido, né, esse eu não sei se, eu nunca tentei com esse, eu tenho outro, né, ou tipo maçarico, esqueci, um maçarico é ótimo, você põe lá, ele já na hora.
E é seguro, né? É seguro. Eu digo isso porque o elemento fogo é um desafio para mim. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque por pouca coisa eu corro o risco de me acidentar com fogo. É um elemento que eu trabalho bem a intenção, mas o manuseio para mim exige muito cuidado. Cuidado aí quando vocês forem fazer rituais com vela, com fogo, caldeirão, tá? Então... E outra coisa importante. Colocou o álcool ali, primeira coisa que você vai fazer, você vai guardar o álcool lá longe. Aproveita, lava as suas mãos, porque sempre pode ficar coisa, porque na hora que você for acender, imagina se você tem um restinho de álcool na sua mão. Não gosto nem de pensar. Deus me livre, tem que tomar muito cuidado. Mexer com fogo não é coisa simples, tá, gente? É coisa séria. Toma cuidado, fica longe de criança, bota um lugar, né, que criança não tem acesso. Nem animais. Longe de cortina, longe de outras coisas que pegue fogo, longe de madeira, tá? Então vamos fazer as coisas ali com cautela. Exato, e bruxaria não pode ter pressa. Você não pode fazer assim, deixa eu fazer rápido antes de sair de casa. Não. Você vai dedicar um tempo para isso, então... não dá para ser feito na pressa, não. Até porque fazendo na pressa corre o risco de fazer uma besteira ou um acidente, né? E jamais saia da sua casa deixando alguma vela acesa, um caldeirão queimando para terminar sozinho, nada disso. Você fica ali até o final, até terminar. Isso. Se não der tempo, eu posso apagar e voltar depois. Apagar e voltar depois. Perfeito. Então tá, joia. E na hora de apagar a vela, eu preciso pedir autorização para a salamandra? Sim, é importante, porque é uma questão de respeito. Porque da mesma forma que você iniciou o ritual, você tá esperando que ela faça. Se você vai lá, apaga de repente, mas que falta de educação, né? Nem terminei o serviço. Então você fala, eu peço licença para apagar a vela, porque no momento eu terei outra questão a resolver e retomarei esse ritual em outro momento. Perfeito. Joia. Bacana. Bom, pessoal, então fica a dica aí. Muito cuidado, fazer tudo com segurança, hein? Não se inscreve não. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentários e perguntas aqui embaixo. Vou colocar aqui também um link para quem quiser ali adquirir um caldeirão. Vai ser uma coisa bem importante aí para você ter no seu acervo de aprendiz. E no próximo episódio a gente vai voltar falando sobre caixa de proteção e caixa de banimento. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.